de onde veio a ideia de fazer esse webinar. Eu nunca fiz webinar como líder, como palestrante, então, se tiver algum erro, a culpa é minha ou do Douglas, que vocês estão vendo ali o ícone dele, mas ele é nosso estagiário na disciplina e ele vai nos ajudar aqui hoje. Eu e a Viviane Prado, nós somos professoras da GV e nós estamos fazendo um projeto multidisciplinar nesse semestre, com a turma de terceiro ano, e esse projeto se chama Regulando Criptos. E daí que veio, e a gente está então passando por vários aspectos possíveis, né, dessas manifestações dos criptoativos, não só criptomoedas, mas criptoativos também. E nós fizemos uma série de encontros com pessoas super entendidas sobre esses aspectos, e foi muito enriquecedor, muito. A gente fechou isso ontem com a Tatiane Psitelli na parte de tributação de criptoativos, e daí que veio a ideia, então, de fazer esse webinar hoje, especificamente sobre uma possível manifestação dos criptoativos como valores mobiliários. E é por isso que nós estamos aqui, então, com 3 grandes especialistas da área de mercado, só estamos aguardando o Galileu entrar. E então, a gente está aqui com a Viviane Prado, né, que é professora da GV, onde coordena o MFCAP, que é o Núcleo de Mercados Financeiro e de Capitais da FGV, doutor em Direito pela USP. Já está aqui também o Isaac Costa, que é analista de mercado de capitais na CVM, doutorando em Direito pela USP, mestre em Direito pela GV e engenheiro de computação pelo ITA. É dele essa ideia maravilhosa desse nome Hello Crypto, tão bacana. E o Marcos Galileu Lorena Dutra, que estamos aguardando aí. Ele é mestre em administração pela IASP, pela GV e doutor em Direito pela USP, e professor do FGV Law e pós-doutorando no MFCAP, nesse núcleo de estudos coordenado pela Vivi. Como vai funcionar esse encontro aqui? Ou pretendemos que funcione? Nós vamos fazer uma forma de bate-papo entre nós 4, cada um vai dirigir uma pergunta para o outro, para ser bem dinâmico, não ser chato e ser espontâneo. As perguntas já podem ser feitas, se vocês olharem embaixo, eu não sei como cada um tem o software, né, o aplicativo, mas tem embaixo tem um espaço que chama Q&A, um ícone, questões, e ali vocês podem ir formulando as questões por escrito, a gente vai acompanhando aqui no decorrer das falas, e aí nós respondemos no final, sendo que nós nos propusemos a falar o mínimo possível para ter mais discussão, e então a gente vai reservar um tempo razoável. Esse evento está sendo gravado, e se ele der certo, depois nós colocamos no canal do YouTube do Grupo de Estudos em Penal Econômico da GV. Então, nós pretendemos terminar pontualmente às 18h30. Nas perguntas, vocês podem fazer pergunta de forma anônima, não tem problema nenhum. Então, é mais ou menos assim que vai funcionar. Queria agradecer muito todas as pessoas que se inscreveram, foram mais de 350 até pouco tempo atrás, pessoas por quem nós nutrimos profunda admiração, pessoas muito queridas. A gente tem inscritos de quase todas as bancas nacionais, também da área penal, mais de 10 estados, professores de direito de vários estados também, alunos e alunas e ex-alunos da GV, do GV Law, do mestrado, mesmo da administração pública, da USP, de várias faculdades de direito, membros da Procuradoria-Geral, da Fazenda, altos representantes da OAB, seja no âmbito federal como no âmbito estadual. E ao final desse encontro, a hora que encerrar a reunião, vocês vão ser remetidos para um link do SurveyMonkey, só para saber se foi bacana e se, portanto, valia a pena a gente fazer um outro Hello Crypto, mas aí com outro subtema, talvez regulação no mercado, lavagem de capitais, etc. Então, eu vou começar e peço para o Douglas dar uma assistência para o Galileu, que ainda não conseguiu entrar,
Eu vou começar, então, e eu vou dirigir uma pergunta para o Isaac, né? Uma pergunta até capciosa. Isaac, por que a CVM tem se manifestado sobre o assunto dos criptoativos e, inclusive, emitido stop orders a ofertas envolvendo criptoativos, se ela até hoje não regulou essa matéria ou não tomou ostensivamente uma posição sobre essa manifestação dos criptoativos? Obrigado, Elô. Queria saber se vocês me ouvem bem. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É bom estar aqui com a Viviane, com o Galileu, que vai nos acompanhar em breve. Obrigado a todas as pessoas que se juntaram a nós. Em primeiro lugar, enfim, tem que fazer aquele disclaimer necessário de que todas as opiniões que eu emiti aqui são minhas, né? Embora eu trabalhe na CVM, sou analista de mercado de capitais lá, a autarquia tem canais oficiais para se manifestar sobre o mundo dos criptos. E essa pergunta ela é bastante pertinente porque, afinal de contas, né, o que a CVM tem a ver com isso? Se criptoativo, criptomoeda, ainda a tecnologia está se homogeneizando ainda, né? Afinal de contas, para muitas pessoas, há 2 anos atrás, que ouviram falar de investimento em criptoativos, elas começaram a até mesmo se perguntar quem que é a CVM. Tem muita gente que é comum eu ir em algumas faculdades, em palestras, em alguns eventos, principalmente fora do Sudeste, né? E as pessoas não sabem o que é a CVM. Sabem o que é o mercado financeiro, sabem o que é o mercado de capitais, sabem o que é o Banco Central, já ouviram falar, mas talvez não ouviram falar muito da CVM. E isso aconteceu nos anos 90, com aquelas pessoas que investiram na Fazenda Boi Gordo. Isso aconteceu nos anos 2000, mais particularmente em 2004, para as pessoas que investiram no Avestruz Master. São 2 grandes escândalos de pirâmides financeiras, né, que envolveram produtos agropecuários, né? E nós também tivemos outras pirâmides no passado recente e temos muitas notícias de pirâmides envolvendo criptoativos, né, ou ofertas de criptoativos, arbitragens envolvendo criptomoedas em diferentes praças e assim por diante. Então, normalmente, quando a gente estuda, né, a CVM, os livros de direito, começa-se a falar em valor mobiliário, que é esse conceito técnico-jurídico, fala-se da Lei 6385 de 1976, começa-se a discutir, olha, a ação é valor mobiliário, debênture é valor mobiliário, e assim por diante, mas a gente nunca dá esse passo atrás para se perguntar por que a CVM existe, né? Por que a gente precisa ter uma CVM? Será que é um paternalismo desproporcional do Estado? Muitas pessoas da comunidade, principalmente que começaram comprando, adquirindo bitcoins, e viram, né, na tecnologia blockchain uma forma de superar a regulação estatal ou as fronteiras, né, impostas pelos estados, elas questionam, olha, eu tenho direito de fazer o que eu quiser com os meus recursos e agora eu posso fazer transações com quaisquer pessoas em qualquer parte do planeta, eu posso comprar, como havia no site Silk Road, né, e outros mercados na Deep Web, eu posso comprar produtos ilícitos, eu posso fazer o que eu quiser. E o Estado não tem nada a ver com isso e ainda eu tenho a vantagem de manter um relativo anonimato, né? Então, por que o Estado tem que se preocupar com isso? E aí, quando a gente dá um passo atrás e pergunta por que a CVM existe, independente de ser este um bom fundamento ou não, o discurso, né, que legitima a existência da CVM e a regulação do mercado de capitais, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, é garantir, em primeiro lugar, uma transparência para os investidores acerca de qual é o empreendimento, qual é o projeto no qual eles estão investindo seus recursos, né? E, em segundo lugar, um tratamento equitativo para essas pessoas, para que ninguém seja beneficiado de uma forma desproporcional no investimento em favor de outras pessoas. Tá? E quando a gente fala de informação, uma história muito simples pode ilustrar, né? Suponhamos que eu estou aqui cada vez mais, né? No Brasil a gente não tem essa cultura de investimento enraigada, as pessoas ainda estão, acho, um passo atrás no sentido de ainda sequer conseguem fazer poupança, né? Nessa crise do coronavírus a gente está vendo muita gente que tinha reserva de caixa apenas para o final do mês e não tinha poupança, e não tem poupança, né? E para uma outra parcela já um pouco mais privilegiada da população que consegue fazer poupança, antigamente, não tão antigamente assim, mas até muito recentemente,
a gente tinha um milagre da geração espontânea da riqueza por meio da poupança e dos títulos públicos, ou pelo menos uma aparência, né, de que a riqueza era gerada espontaneamente. Você adquiria um título público e, maravilhosamente, você tinha lá na sua conta 8% ao ano, 10% ao ano, e no início dos anos 2000 era um percentual ainda maior. Então, se eu tenho essas taxas de juros para esses investimentos supostamente com o menor nível de risco, se eu tenho esses retornos tão elevados, por que eu preciso ir para o mercado de capitais? Por que eu preciso procurar investimentos alternativos? Né? Essa realidade mudou. Então, hoje as pessoas estão procurando formas alternativas de investir. E o mundo dos criptos, independente de como, sem nenhum juízo de valor sobre como esses investimentos, como esses projetos têm sido gestados e como eles têm sido divulgados, eles vêm em boa hora no sentido de oferecer, né, uma alternativa. Os gestores de fundos de investimento estão procurando formas, né, de aumentar a sua rentabilidade, os gestores de fundos de pensão têm que manter as suas metas atuariais e, diante disso, dessa necessidade, a criatividade no mercado financeiro vem trazer desse nosso bate-papo hoje, saber que realmente eu poderia ter um fundo de pensão, por exemplo, investindo em criptoativos, ou se esse é um tipo de investimento destinado apenas para alguns investidores e não para outros, independente da gente chegar ou não nesse mérito, eu tenho, então, uma pessoa que está procurando formas diferentes de fazer o seu dinheiro render. Então, essa pessoa, de repente, tomba com um site na internet, um site bem produzido, com aparência profissional, é uma empresa sediada na Estônia ou no Chipre, e ela fala, olha, nós vamos criar aqui um ecossistema onde nós vamos trocar essas vouchers digitais, que nós chamamos de token, e ele vai circular dentro desse ecossistema e nós vamos fazer transações. Você vai poder comprar produtos e serviços nesse nosso ambiente e, além disso, à medida em que esse token, o valor de uso dele, for ficando cada vez mais intenso, ele vai também tendo um valor de troca, de modo que se você tem um excedente desses tokens, você vai poder negociá-lo em mercado secundário com outros membros, com outras pessoas interessadas no ecossistema, não é? Então, quando você toca um negócio com a varinha mágica e fala cripto, né? Hello cripto, o que quer que seja, aparentemente as pessoas piram, né? E o interesse aumenta e as pessoas, não, eu quero saber do que se trata. E muitas vezes você está diante desse site todo colorido, desse white paper com 10 páginas, dizendo, olha, o projeto é esse, o nosso ecossistema é esse, essa é a forma, esses são os nossos produtos e serviços. E aqui nós temos as pessoas, não é? Que vão ser responsáveis por fazer esse empreendimento dar certo. E você vê umas fotos de pessoas, perfis de LinkedIn, eventualmente, e mini currículos, mas a grande pergunta que fica é, aquelas pessoas realmente existem? O dinheiro que eventualmente vai ser captado, independente do modo, aqui eu não estou entrando no mérito de que você vai pegar o número de uma wallet e vai fazer a transferência desse recurso para essa wallet, independente da tecnologia propriamente dita, você começa a ter algumas dúvidas sobre a autenticidade da informação. Aquelas pessoas existem? Esse valor pelo qual eu estou adquirindo o token tem algum sentido econômico? Não é? Essa expectativa de obter algum resultado, seja por meio de dividendos ou algo semelhante a dividendos, uma participação dos resultados desse projeto, ou então, porque eu vou negociar esses tokens no mercado secundário, essa expectativa é real? Né? Eu posso confiar nesse investimento? E ainda, esse dinheiro que eu estou dando, será que ele efetivamente vai ser utilizado para financiar o projeto? Ou as pessoas simplesmente vão pegar esse dinheiro, vão comprar carros esportivos, vão fazer eventos em resorts para financiar um novo sistema de pirâmide, não é? Ou algum outro tipo de atividade ilícita. Você absolutamente não tem nenhuma certeza de que isso vai acontecer. Então, a assimetria de informação é uma das falhas, né, de um sistema de mercado. Se a gente deixar simplesmente, olha, eu sou o Estado, eu não vou olhar para isso, o mercado que se vire e resolva isso. Na lógica do mercado, você tem aí uma falha que se observa na prática, que é a assimetria de informação. Então, toda a regulação do mercado de capitais ela existe, em primeiro lugar, para tentar reduzir essas assimetrias de informação. Isso significa que a gente consegue? Talvez não. Né? Se você for olhar o outro extremo, que é a regulação atual, quando você tem uma oferta pública de valores imobiliários, você tem o quê? Normalmente um prospecto, né? Que é um catatal desse tamanho,
que serve muito mais como uma pólice de seguros para advogados do que efetivamente uma informação útil e acessível para o investidor. Tá? Mas aqui a gente não está falando, a gente está tentando buscar aí um meio termo entre extremos, entre uma ausência total de regulação e a regulação vigente que pode estar impondo certos custos de observância para os seus participantes. Então, guardada essa mensagem de que a regulação ela existe para mitigar a assimetria de informação e, sobretudo, da própria assimetria de informação, eu posso escolher alguns grupos de pessoas que eu quero beneficiar. Por exemplo, eu sei que a minha oferta vai ter uma demanda muito grande, então, artificialmente, eu crio uma escassez, ofereço os meus títulos para apenas um grupo privilegiado de pessoas mais próximas de mim, não é? E depois disso, como há uma demanda reprimida, essas pessoas vêm e adquirem daqueles privilegiados e eu ganho e aquele grupo que eu quis favorecer também ganha, né? Essa é exatamente a situação que nós queremos evitar quando se criam regras democráticas para a realização de ofertas públicas, né? Em princípio, um IPO ele tem que, no contexto de um IPO, você para investidores de varejo, você teria, né, que tratar todos os investidores de uma forma democrática. Então, a regulação do mercado de capitais existe para isso, né? Em 1976, como uma espécie de spin-off do Banco Central, a Comissão de Valores Imobiliários foi criada exatamente para garantir que o mercado de capitais seja regulado com base nesses imperativos de transparência e equidade. Mas, o que é esse mercado de capitais sobre o qual a CVM tem competência, né, que está sujeito à CVM? O conceito fundamental aqui é o conceito de valor mobiliário, que é um termo talvez não muito sexy, né? Não muito comum, é um termo muito técnico-jurídico, sequer em livros de economia e finanças é um termo muito utilizado, né? A gente poderia utilizar outros termos, como ativo financeiro, por exemplo, mas existe esse termo técnico-jurídico, valor mobiliário, definido no artigo 2º da Lei 6.385 de 76. Né? E tudo aquilo que é valor mobiliário atrai a competência da CVM, certo? E aí, voltando à sua pergunta, mas se criptoativos não são, em regra, valores mobiliários, né, por que a CVM tem que se manifestar? A resposta, né, para essa pergunta, ela passa pela leitura, e eu convido todos aqueles que estão aqui presentes, né, se tiverem acesso a acessar o conteúdo da Lei 6.385 no site do Planalto. Se você ler o inciso 9º do artigo 2º, você vai ter uma definição muito clássica, que é uma espécie de checklist para você saber se um determinado produto financeiro é ou não um valor mobiliário. Primeiro, ele tem que ser ofertado publicamente. A oferta pública tem vários requisitos, vários atos que caracterizam a distribuição pública. No mundo cripto, normalmente, essa oferta é feita por meio da internet e, sem entrar nos pormenores aqui, se você coloca num site público, sem controle de acesso, dizendo essa é a minha proposta, me dá dinheiro que eu vou fazer esse projeto dar certo, então você está fazendo uma oferta pública. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, eu tenho um contrato, um título ou um contrato de investimento coletivo. Né? Eu posso ter ou não um instrumento formal, mas no fim do dia eu tenho uma avença, eu tenho um compromisso, um negócio jurídico bilateral, por assim dizer, entre aquele que está dando dinheiro e aquele que está recebendo dinheiro. Terceiro requisito, qual que é o conteúdo desse contrato? Não é? É um direito de, e aí a norma utiliza 3 palavras para as quais existe uma certa sobreposição semântica, um direito de parceria, participação ou remuneração. Esse contrato ele vai me dar alguma coisa em troca. Eu estou dando dinheiro esperando algo em troca, né? Eu tenho uma comutatividade nessas prestações. E onde está o grande finale desse conceito de valor imobiliário, que seria o 4º aspecto? Esse resultado que eu estou esperando, eu, investidor, estou esperando desse contrato, esse resultado vai ser gerado sem a minha intervenção. Ou seja, ele vai depender exclusivamente do esforço do empreendedor que está captando recursos junto a mim ou de terceiros. Tá? Então, é meio chato falar em abstrato, então, considerando um exemplo claro, um exemplo simples, um exemplo singelo, não é? Eu monto uma casa de investimentos high-tech e digo para as pessoas, olha, eu desenvolvi programas de computador, eu desenvolvi algoritmos muito bons que são capazes de arbitrar preços de criptoativos em exchanges diferentes. Ou seja, eu tenho vários ambientes de negociação espalhados pelo mundo e eu tenho o mesmo criptoativo, o mesmo
token, por assim dizer, sendo negociado nesses espaços, nesses ambientes, e a lógica de mercado é tal que os preços deveriam ser os mesmos ao longo do tempo, deveria haver uma convergência dos preços ao longo do tempo. Então, a arbitragem de preços já é uma prática conhecida no mercado, ela existe já para os ativos tradicionais, não é nenhuma novidade. Mas você diz, olha, eu tenho acesso às exchanges, eu tenho acesso a esses sistemas e desenvolvi uma lógica, eu sou muito rápido, eu sou muito eficiente e eu consigo arbitrar os preços e ganhar com relativo, um bom controle de risco, valores fazendo arbitragem de preços de criptoativos. E eu estou querendo que você, aí que está me vendo, me dê dinheiro para que eu faça a gestão dos seus recursos e o teu rendimento vai decorrer exatamente da minha capacidade de ser bom em arbitrar preços de criptoativos. Então, eu vou ficar com uma parcela para mim desses rendimentos e a outra parcela vai para você, é um ganha-ganha, não é? É uma lógica semelhante a uma gestão discricionária, uma administração de carteira de fundos de investimento, sem entrar aqui no mérito se essas ofertas públicas caracterizam ou não cotas de fundos de investimento, se o nome fundo de investimento seria mais adequado, mas a lógica, né, de você fazer uma gestão discricionária de recursos de terceiro é semelhante. Então, eu ofereço no meu site esse serviço e o interessado vai lá, preenche um formulário, quero saber mais, e recebe no e-mail dele um contrato. Geralmente, um contrato de aquisição de cotas numa sociedade em conta de participação, né? Você vai adquirir uma participação numa SCP, você vai ser o sócio oculto, e aquela pessoa que vai fazer a gestão dos seus recursos vai ser um sócio ostensivo. E aí vem a pergunta, independente disso ter a ver ou não com criptoativos, por que a CVM tem se manifestado sobre isso e tem editado deliberações dizendo que essas ofertas desses serviços financeiros são irregulares? Porque se você comparar a essência econômica dessa operação com a descrição de valor imobiliário contida no inciso 9º do artigo 2º da Lei 1.385, você vai ter exatamente todos aqueles requisitos preenchidos. Eu tenho uma oferta pública, eu tenho um título ou contrato de investimento coletivo, que oferece um direito de parceria, participação ou remuneração, e esse direito, esse retorno advém do esforço de uma pessoa que não é aquele que está investindo. Nesse exemplo que eu dei, é simplesmente o gestor. Então, para resumir tudo isso, a CVM existe para regular o mercado de capitais, essa regulação tem como fundamento, ao menos no discurso, mitigar assimetrias de informação, garantir a transparência para os investidores, para eles saberem onde eles estão investindo, não é? Em que buraco eles estão se metendo, se isso é bom ou ruim, não é? Para que ele possa... veja, a regulação, o Estado não tem que dizer se algo é bom ou ruim, mas tem que exigir daquele que está pedindo dinheiro fornecer as informações para que você faça o seu próprio juízo de valor, se aquele investimento é bom ou ruim, ou adequado para suas expectativas de retorno e para suas expectativas de risco. Tá? E, além disso, então, a CVM, a sua competência, a sua atuação se baliza pelo conceito de valor mobiliário, e esse conceito, na prática, depende de uma análise econômica da operação, da essência econômica da operação. Então, repetindo, se eu tenho uma oferta pública de um título ou investimento ou contrato de investimento coletivo que oferece um direito de parceria, participação ou remuneração, e esse retorno advém do esforço não do investidor, mas de terceiro ou do próprio empreendedor, eu estou diante de valor mobiliário. Seja se eu estou vendendo avestruz, se eu estou vendendo boi, né? Se eu estou vendendo aparelhos de voz sobre IP, ou se eu estou vendendo criptoativos independente da plataforma. Tá? Agora, uma outra questão que foge aqui, é uma ideia para um futuro encontro ou para eventuais perguntas, essa regulação é boa? Quando uma pessoa vai colocar dinheiro, ela realmente está interessada em saber os riscos? Ou eu tenho vieses cognitivos que fazem com que ela olhe mais os retornos esperados do que os riscos nos quais ela está incorrendo? Né? Então, a ideia aqui não é demonizar os criptoativos, é simplesmente tentar confrontar essa nova realidade com a preocupação já existente. E é a partir disso a gente tentar chegar no mínimo denominador comum para saber se a regulação atual ela precisa ser flexibilizada, ou ela tem que se manter como está, porque ainda que ela seja ruim, ela é o melhor que nós podemos fazer. É isso, Silvio. Na verdade, agora... Deixa eu só dar as boas-vindas ao Galileu, que conseguiu entrar. E dizer para o pessoal que está fazendo as perguntas, que a gente já está olhando, pedir, então, para quem não está mais falando, já ir olhando as perguntas, já tem pergunta para o Isaac aqui, tem uma mais geral acima, para daí a hora que a gente entrar no debate,
vocês já Uhum. estarem meio preparados, e depois eu também tenho perguntas. Então, Tá ótimo. sigamos. Na verdade, para prosseguir, né, nessa linha que a gente combinou esse bate-papo inicial, eu passo a palavra para o Calil agora, porque, de um lado, né, nessa minha fala, eu abordei o aspecto da emissão, né, o aspecto do mercado primário dos criptoativos. E a CVM, então, se manifesta, a atuação da CVM ela é legitimada pela presença do conceito de valor imobiliário, né, pela verificação na prática. Porém, nós sabemos que os tokens, para além da captação dos recursos, eles também são negociados no mercado secundário. Eu tenho exchanges, plataformas de negociação, que nós não sabemos se elas são corretoras, nós não sabemos se elas são bancos, se elas são arranjos de pagamento, se elas são bolsa, se elas são custodiantes. Eu tenho, para usar a palavra da moda, né, esse ecossistema no mercado de capitais que pré-existe ao mundo cripto, não é? Que tem vários nomes, vários rótulos de vários participantes com os seus devidos deveres e responsabilidades. E o Galileu, né, que é meu colega na CVM e também está fazendo pós-doutorado na GV, é o especialista no assunto de intermediários. E aí eu passo adiante essa batata quente para ele, para que ele possa nos dizer essas exchanges, né, elas devem ser reguladas pela CVM, elas podem ser reguladas, a CVM tem competência para isso, né? E aí a batata está com você aí, Galileu. Obrigado, Isaac. Boa tarde a todos. Realmente não é uma questão muito simples, né? Não é nada trivial esse debate, e a gente deve travá-lo aqui à luz do fato de que nós temos hoje centenas de milhares, né, de investidores com contas nessas exchanges. Então, se é para a gente pensar um pouco a respeito da relevância, da repercussão econômica e do risco a que estão sujeitos essas pessoas, eu acho que a gente está diante de algo que tem dimensões que justificariam um debate mais aprofundado. Como você bem disse, Isaac, na indústria de intermediação dentro do mercado de capitais, a gente tem um arcabouço enorme, tá? Que de um lado representa um ônus regulatório para quem atua, mas de outro também traz algumas salvaguardas, traz segurança para o investidor. Quando a gente olha os modelos de negócio das exchanges, tentando fazer um paralelo com os intermediários autorizados, a gente encontra várias categorias, né, em que, ao tentar, né, imaginar como seria uma exchange regulada, que tipo de serviço ela está prestando. Então, há exchanges que mencionam que eu faço casamento de ordens de compra e venda. Pois bem, isso no mundo do mercado de capitais é uma atividade feita a uma bolsa. É uma bolsa que é uma entidade incrivelmente regulada. A instrução CVM 461 está em vigor desde 2007, inclusive está sendo revista esse ano, né? Está em curso na audiência pública, mas ali há uma série de exigências sobre como a bolsa deve se estruturar, como ela funciona, a necessária eficiência dos sistemas de negociação que a bolsa mantém. Então, há sem número ali de exigências que, em grande medida, militam em favor da proteção do mercado, da formação eficiente de preços. Depois também vejo outras exchanges que apresentam seus modelos de negócio que poderiam, numa comparação com o mercado de capitais, ser de um depositário central ou de um custodiante. Outras que, às vezes, se aventuram a dizer que não, eu posso gerir os recursos do cliente. Isso, no mundo do mercado de capitais, é tarefa feita a um administrador de carteira, não um gestor de recursos. Outras que se apresentam como se fossem entidades de compensação e liquidação, que, em grande medida, também cuidam da compensação e liquidação das operações com criptoativos. E há os intermediários propriamente ditos, né, estrito sensu, que estão regulados lá na instrução CVM 505, e tradicionalmente, né, nós conhecemos o intermediário clássico aqui no Brasil como sendo uma corretora de valores. Pois bem, se eu tomar a corretora de valores como referência, eu vou ver que a regulação traz uma série de exigências, tá, em cima da corretora. Ao prestar serviço de intermediação, ela precisa ter uma série de cuidados, em grande medida por conta da necessária proteção do interesse do cliente. Tá? Dá para a gente pegar alguns exemplos. Tá? Um deles, o dever de melhor execução. Tá? A operação precisa ser executada no melhor interesse do cliente, né? O comprador, tá?
Vamos buscar, eu como intermediário, o menor preço possível. Vendedor, vou buscar o maior preço disponível no mercado. Ao olhar o funcionamento das exchanges, por exemplo, eu já fico em dúvida. Poxa, será que, de fato, isso que seria um livro de ofertas que está sendo apresentado para mim no website representa as melhores oportunidades de negócio? Como a exchange não é regulada, não incide sobre ela esse dever que está, por exemplo, lá no artigo 19 da instrução CVM 505, de melhor execução. Será que a exchange é, de fato, obrigada a me apresentar as melhores oportunidades ou pode ela aproveitar essas melhores oportunidades e me apresentar outras ofertas de compra ou de venda que não são necessariamente aquelas que me seriam mais favoráveis? Então, de cara já temos esse problema. Então, há o dever de melhor execução para o mercado de capitais. Quando eu vou para o mundo da exchange, e eu, investidor desavisado, posso tentar usar o mercado de capitais como paradigma, posso chegar lá e acabar me frustrando. A exchange não tem esse dever, tá? Não da forma como está pormenorizada nas instruções da CVM. Outro exemplo também, dever de suitability. Tá? Esse é um dever que incide sobre quem recomenda produtos, serviços e operações a clientes. Tá? As exchanges também não têm essa obrigação. Será que todos aqueles que procuram exchange para realizar operações, de fato, o perfil delas, seus objetivos de investimento, a sua situação financeira e patrimonial, o seu conhecimento, de fato, tornam o criptoativo como algo recomendável a elas? O dever que incide sobre uma corretora de valores é o primeiro, de não recomendar quando houver incompatibilidade, e ainda que o cliente queira cometer um suicídio financeiro, o dever desse intermediário, dessa corretora, é de alertar o cliente acerca da incompatibilidade. Esse mesmo dever incide sobre as exchanges? Parece-me que não. Não há regra específica a respeito. Então, eu tomo aqui apenas dois pequenos exemplos de questões que são muito controversas no mercado de capitais, dever de melhor execução e suitability. Isso é muito discutido, e isso vem evoluindo com o tempo, em especial após a crise do subprime, por exemplo. A questão de suitability se aprofundou enormemente, mas quando eu vou para o mundo da intermediação dos criptoativos, eu vou contar no máximo com alguma iniciativa voluntária de uma ou outra exchange que quer prover serviços de melhor qualidade para os clientes. Mas ainda assim, qual o percentual dessas centenas de milhares de pessoas que consegue mensurar isso? Consegue avaliar que, de fato, o serviço que está sendo prestado é no seu interesse? Tá? Essa é uma questão absolutamente relevante. Agora, com o que está posto hoje em dia, qual a competência da CVM para atuar em relação às exchanges? Como você bem colocou, essa competência aparentemente só será atraída se a exchange fizer a intermediação de valores mobiliários. E aí fica essa questão. Bem, como nem todos os ativos que encontramos por aí são caracterizados como valores mobiliários, estamos hoje tratando, então, de uma indústria não regulada. E a CVM possivelmente extrapolaria sua competência regulamentar se aventurasse a regular a intermediação de ativos que, reconhecidamente, não têm essa categorização. Um outro complemento que é necessário diz respeito à dificuldade que o investidor médio tem a respeito de escolher qual é a exchange que ele utilizará para negociação. Como é que funciona isso no mundo do mercado de capitais? A área educacional da CVM, até mesmo o Banco Central, trabalha muito com isso, sempre recomenda que o investidor verifique se o prestador de serviços é autorizado. O fato do prestador de serviços ser autorizado não é a garantia absoluta de que tudo dará certo. Falhas operacionais ainda podem acontecer, fraudes, etc. Mas, no mínimo, proporciona ao investidor um certo conforto de que, olha, estou lidando com uma entidade que está sendo supervisionada, que está sujeita a todo um regramento. No caso das exchanges, como não existe um processo de autorização, às vezes, para o investidor, mesmo mais diligente, ele tem dificuldade em separar o joio do trigo. O que será uma exchange que realmente pode prover serviços de melhor qualidade e me dar segurança, e o que provavelmente é apenas um esquema fraudulento, e parece ser
O empreendimento sério apenas na aparência, né? Como você mencionou, websites muito atraentes, etc. O investidor sequer conta com essa possibilidade de separação de autorizados e não autorizados. Então, a questão é realmente preocupante e me parece que já tem uma certa repercussão econômica, dado o número de investidores que têm se aventurado a operar com esses criptoativos. Como se a intermediação estrito sensu já não fosse problema suficiente, resta ainda uma outra questão que diz respeito à propriedade dos ativos. No mundo do mercado de capitais, eu tenho os conceitos do depositário central, né, que estão regulados pela CVM tratados lá na Lei 12.810, e tem os custodiantes. Mas me parece, e aí eu faria uma provocação aqui para a professora Viviane, que essa questão da propriedade do ativo virtual, do criptoativo, ela não parece estar bem esclarecida ainda. Há uma certa confusão a esse respeito. Então, não sei se a Viviane poderia desenvolver um pouco esse ponto. Claro, claro, Galileu. Primeiro, boa tarde, boa noite, né? Já está escurecendo um pouco a todos. O que eu queria tocar aqui é uma questão regulatória, mas é uma questão que precede a escolha de regulação, ou mesmo que bate no tema de interesse da ILO, questões penais de lavagem, que tem a ver com a propriedade ou titularidade daquele ativo, né? Então, se começar de uma maneira muito simples a pensar da natureza do bem e como é que eu posso dispor ou adquirir ou dispor de determinado bem. Então, se eu penso no dinheiro, né? O dinheiro, quer dizer, se eu tenho uma nota de R$100, ela é minha, eu pressuponho que ela é minha, uma vez que está dentro da minha carteira, eu posso gastar como eu quiser. Um imóvel, né, e alguns bens têm regimes jurídicos próprios, específicos de aquisição e disposição daquele ativo, daquele bem. Então, por exemplo, no imóvel, a aquisição da propriedade se dá mediante um registro, né, registro no cartório competente e tudo mais. No caso, por exemplo, de um carro, de um automóvel, você tem lá uma transferência que é feita mediante DETRAN, mas ela não é constitutiva, ela tem uma natureza diferente do imóvel. E no mercado de ações, né, a gente tem regimes próprios, porque como o Galileu adiantou ou falou, é um mercado com ativos intermediados, ativos registrados. Então, quando você tem uma companhia aberta que emite uma ação, para ela negociar na bolsa, ela precisa de alguns intermediários que prestam alguns serviços para dar garantia que aquele bem existe, que ele está colocado em negociação ali. Então, quando ele falou, tem a custódia, tem o escriturador, tem o depositário, né, para fazer o mercado funcionar. Né? Então, esses ativos intermediários registrados têm uma série de segurança jurídica dentro daquele sistema que tem responsabilidades de cada um que está prestando aquele serviço. Muito bem, agora de forma muito objetiva, né? E como é que funciona com o Bitcoin, por exemplo, com o criptoativo usando o Bitcoin para se pensar sobre isso, né? A quem a gente deve comparar para garantir essa proteção de que a propriedade ou a titularidade desse bem é meu ou é seu? Por quê? Porque ele é criado e negociado em um ambiente descentralizado. Você não tem toda essa intermediação que vai, como tem no mercado de capitais, de vários ativos que são negociados em mercados organizados. Muito bem, se isso é feito dentro de uma carteira ou diretamente dentro do sistema, eu posso ter lá questões em relação à chave pública, à chave privada, quem possui, quem pode dispor daquele bem digital, né, criado e negociado numa plataforma específica, num sistema específico, né? Muito bem, agora, se a gente vai para um intermediário que surgiu dentro dessa realidade, que surgiu para não ter intermediários, que são as exchanges, a gente imagina que ela serve simplesmente como uma intermediação perante esse sistema que ele é por si só descentralizado e não tem ninguém garantindo que aquele bem será meu ou seu, a não ser as chaves privadas ou públicas. Muito bem. Será que é isso mesmo? A pergunta que vem foi de uma aula que eu dei junto com a Ilô, onde o aluno falou, não, eu comprei um Bitcoin. E a pergunta é, será que comprou mesmo? Será que algum dia esse ativo esteve na sua titularidade, na sua propriedade, no seu patrimônio? Né? E aí vale a pena olhar com cuidado os modelos de negócio das exchanges, como é que elas se colocam, quais são as obrigações dela perante o investidor. Por isso que tem
é um tema fundamental que tem muita importância para se pensar na proteção dos investidores nesse tipo de ativo. Por quê? Porque se no contrato de uma exchange ela não se compromete a comprar em seu nome, mas compromete a você ter direito a receber tantos criptoativos quanto vale naquele momento, naquele determinado momento que você entregou o dinheiro e pediu a compra. Por exemplo, se faz isso no mercado acionário, se você liga para a corretora e fala, eu quero comprar 100 ações da Petrobras, ela é obrigada a comprar 100 ações da Petrobras, isso passa. Eu sou a destinatária final dessa ordem e essa ação estará dentro do meu patrimônio, dentro da minha carteira de investimento. E isso não é claro, assim, como não é um mercado regulado, como não tem regras próprias, o sistema é muito diferente dos outros sistemas do mercado de capitais, de ativos negociados no mercado de capitais, a pergunta que fica é, afinal de contas, aqui eu estou trabalhando com direito real e propriedade, titularidade, ou eu estou trabalhando simplesmente com direito contratual? Quer dizer, a exchange tem a obrigação de me entregar tantos ativos quando eu solicitar, ou o valor correspondente a, como isso funciona? A questão da chave privada e chave pública dentro das exchanges, como é que isso funciona? Porque quando se falar, eu tenho minha wallet na exchange X, será que eu tenho tantos ativos ou isso não é só uma questão contábil dentro daquele intermediário que surgiu nesse tipo de mercado, mas que é um controle interno muito diferente dos intermediários que funcionam no mercado de ações, por exemplo, né? E aonde é que está a relevância desse ponto? Por exemplo, numa recuperação judicial que aconteceu de uma exchange, como é que eu sou caracterizada, né, dentro dessa, um credor como quem investiu em criptoativo? Ele tem a propriedade, a devolver um ativo, qual é a obrigação? Como é que você classifica esse tipo de credor dentro de uma recuperação judicial? Outra pergunta, né, a penhora desses ativos, determinações judiciais de penhora, como é que eu faço essa constrição dentro desse ativo? Eu posso, não posso? Eu posso determinar a exchange, mas será que esse ativo está dentro do meu patrimônio e simplesmente registrado ali, ou eu tenho direito a aquilo? São coisas muito diferentes para se pensar. Ou dar em garantia esse bem, como é que eu faço isso? Né? Nos ativos intermediados, tem toda uma regulamentação que permite a disposição, a dar em garantia e tudo mais, a questão que tem propriamente consequências de direito real. E ainda, indo um pouco já para o campo da Elo, principalmente para fins de lavagem, como é que eu identifico quem é o titular daquele ativo, qual foi a cadeia de intermediação que aconteceu? Então, o tema da propriedade, no meu modo de ver, ele não é exatamente regulação de mercado de capitais, mas ele pré-existe a gente compreender se é uma questão de direito real, se é contratual ou se é um misto. E por quê? Porque isso é pressuposto para eu pensar em mecanismos de proteção de investidores nesse tipo de ativo ou nesse tipo de mercado. Né? Como é que eu protejo a titularidade? Como é que eu protejo as condições contratuais para que me garantam ou ter acesso ao bem ou ao valor correspondente ao bem, ou que eu possa dispor de toda essa, digamos assim, de participar com mais segurança dentro do ecossistema, como diz o Isaac, né, desses criptoativos. Então, já indo um pouco para o campo da Elo, eu queria perguntar para ela, assim, depois do Isaac falar que talvez tenha essa dúvida se é ou não valor imobiliário, e toda a questão da CVM, que busca, então, proteger investidor e também garantir um mercado eficiente, transparente. O Galileu também trouxe essa questão da intermediação, proteger o investidor a partir dos intermediários, são ou não são, existe ou não existe, essa parte de propriedade. Como é que você vê, Elo, o papel do direito penal, as consequências, eventuais consequências no campo criminal para esse mundo dos criptoativos? Obrigada, Vivi. Vamos lá. Então, só avisando que as pessoas podem fazer as perguntas no Q&A e a gente já está olhando para responder já, que a gente já vai entrar na parte das perguntas. Então, vamos lá. E eu também depois tenho uma pergunta pro Isaac, assim, eu faço depois que eu acabar. Com relação à parte penal, o que a gente tem visto no nosso projeto é que os criptoativos podem ser usados de diversas formas, né?
há um consenso mais ou menos geral de que eles podem ser entendidos como ativos patrimoniais. Agora, a depender da forma que ele está sendo utilizado, empregado, ele invocaria certos tipos penais. Eu fiz aqui um quadrinho só para as pessoas terem uma ideia do universo de, vamos dizer, de relevância penal que eles podem ter, né? Então, dependendo da faceta em que ele aparece, por exemplo, então, como a gente estava falando agora, como valor imobiliário, né? Primeiro, se é assim, eu acho que não é nesse sentido, mas vamos lá. Se for e ele foi negociado, ele poderia, por exemplo, chamar a incidência da 6385 nos tipos penais do 27, né? O insider, manipulação e operação irregular. Mesmo com essa mesma manifestação, ele também atrairia a incidência da 7492, que põe as corretoras de valores imobiliários para dentro dos dispositivos penais dela. E aí a gente tem uma série, né, de normas penais que seriam atraídas por isso. Se a gente entende os criptoativos como moeda, e acho que essa vamos dizer, o entendimento mais minoritário e a caminho de ser superado. Mas se nós entendemos os criptoativos como moedas, também atrai a incidência da 7492, operação de câmbio, etc, etc. Se a gente entende os criptoativos como divisas, nós também entraríamos na 7492, especialmente ali na parte de evasão de divisas. Sendo que, para evasão de divisas, o criptoativo pode servir, especialmente Bitcoin e outras moedas eletrônicas, virtuais, perdão, de uma outra forma. Ele pode servir como um meio de praticar a evasão de divisas, e não a aquisição, né, e a troca, eventualmente, fora num outro mercado. Isso também é até difícil de definir nesse mundo das moedas virtuais, mas ele pode ser um meio de criar uma disponibilidade fora do Brasil. Por enquanto, não meio ilegal. Se é utilizada como meio de pagamento, também eventualmente pode atrair a incidência da 7492. Se for entendido como coisa, nós entraríamos ali no ambiente dos crimes contra o patrimônio, e aí todas as observações que a Vivi fez, elas são super relevantes, né? Quem tem a propriedade ou a posse legítima de um criptoativo, para que ele possa ser, eventualmente, por exemplo, no âmbito das exchanges, que ele possa ser objeto de uma apropriação indébita. A gente sabe que nas exchanges centralizadas, essa ideia, né? A gente poderia até depois marcar um outro webinar para falar sobre isso. Essa ideia é muito difícil de ser aplicada com relação ao Bitcoin, porque são dois sistemas autônomos, né? Eu não tenho um Bitcoin como exchange, eu tenho um direito de ter um Bitcoin quando eu sair de lá. Como ativo patrimonial, em várias dessas outras facetas também, mas como ativo patrimonial, que também pode incluir vários desses outros conceitos, chamaria sempre a incidência dos crimes contra a ordem tributária, os crimes tributários, porque se tratando de ativo patrimonial, se houver ganho de capital, e se houver omissão ou alguma outra fraude perante as autoridades tributárias, isso poderia invocar a incidência dos crimes tributários. E por último, né, como nós temos, coisa que outros países não têm, a gente tem uma abrangência grande do objeto sobre o qual recaem as condutas de lavagem. Se os criptoativos se manifestam como bens, direitos ou valores, e me parece que isso é quase um consenso, pelo menos nessa grande categoria, eles podem ser objeto de ocultação e de simulação. E aí, com isso, também já aproveito para responder um pouco de uma pergunta feita pela Tanajara Lang. Como fazer o rastreamento, etc. Há quem diga que, por exemplo, a forma de lavagem de ocultação dos bens é impossível de ser praticada, por exemplo, com Bitcoin, porque todo o rastreamento dele é, inclusive, público, está publicado na histórica, né? No histórico da transação. O problema é, se usar um mixer, você corta essa rastreabilidade própria do blockchain. E o problema aqui não é tanto ocultar o bem, mas é ocultar, na verdade, o titular. E aí nós voltamos no que a Viviane falou. E isso
Como se faz hoje, na prática? Algumas empresas, como a Chain Analysis Elliptica, rastreiam os bitcoins para os aglomerar em clusters, que são as wallets. E aí tentar descobrir quem é o detentor da wallet, né? Quem é o proprietário da chave privada daquela wallet e, com isso, chegar a essa fonte. Mas não é tarefa fácil. Mais fácil de rastrear e localizar é a hora que o criptoativo toca no mundo real, e ele toca no mundo real via exchanges, não por outra razão, o FATF tem ido em cima delas, né, das exchanges. Essas são minhas considerações, assim, bem genéricas, e acho que essas incidências dependem realmente de decidir a natureza, e por isso toda essa abordagem tem que ser sempre multidisciplinar. E agora, eu já queria acabar eu fazendo uma pergunta para vocês. E a pergunta é a seguinte: porque o Isaac tocou no caso nos casos do boi gordo, do avestruz. E a minha pergunta é a seguinte: se uma oferta, não é muito uma pergunta, é porque você não tocou nesse assunto, não necessariamente essa pergunta diz com o conceito de valor imobiliário, mas ela é relevante. Se alguém faz uma oferta no site e nos folhetos, enfim, e no contrato, tudo parece ser um valor imobiliário, né? Com todos aqueles requisitos do artigo 3, inciso 9, porém, não tem nenhum Bitcoin por trás, nunca foi adquirido, jamais será adquirido, é simplesmente um método de enganar, de atrair as vítimas clássicas dos crimes de estelionato, que são pessoas também que querem ganhar bastante dinheiro de forma mais simples, tal qual o agente do crime de estelionato, é uma coisa em comum da vitimologia do estelionato. Se nesses casos, a CVM também deveria se imiscuir nisso. Por quê? Porque por trás não tem, embora na frente tenha, por trás não tem um atendimento material daqueles requisitos do conceito de valor imobiliário. E aí, o que estaria... porque enquanto a gente está falando que a pessoa está oferecendo um valor imobiliário de forma ilegal sem autorização, a gente está na 7492. Está ali, né? Se nós estamos falando que não tem por detrás, materialmente falando, um valor imobiliário, a gente está falando de estelionato. Que seria o caso do avestruz, que não tinha avestruz, e do boi, que não tinha boi. Essa é minha consideração para vocês para começar o debate. Eu gostaria, vou pedir de novo que cada um já olhe as perguntas ali para a gente começar a responder. Obrigada. Galileu quer enfrentar essa questão da Elo sobre a competência da CVM nos casos em que eu tenho um puro estelionato? Antes da gente enfrentar as perguntas do chat? Eu posso começar e vocês vão complementando. Hoje, na verdade, essa questão já se coloca, não necessariamente com o uso de criptoativos, mas com a montagem de esquemas que aqui no Brasil conhecemos como pirâmides, no exterior conhece como esquema Ponzi. E a decisão do legislador brasileiro foi de outorgar à CVM a atuação quando houver captação de investimentos com o uso de valores mobiliários mencionados lá no artigo 2º. Se por acaso da investigação inicial conclui-se que não se tratava de um valor mobiliário clássico, e sim de um estelionato puro e simples, aí o papel da CVM, como aparentemente tem sido exercido até hoje, é de informar as autoridades que vão conduzir a investigação que pode posteriormente resultar no processo criminal. E estelionato normalmente é uma das tipificações possíveis nessas situações. Então, o que acaba acontecendo é que, ainda que não se trate de valor imobiliário, em especial a área de orientação a investidores da CVM, é uma fonte preciosa de informações, de indícios que vão alimentar, posteriormente, a autoridade policial, o Ministério Público, porque é para ali que, muitas vezes, são enviadas várias reclamações a respeito desse tipo de atuação, que, na verdade, não havia nenhum empreendimento real por trás, é uma mera captação de dinheiro.
No caso do boi gordo e da avestruz master, aí a gente talvez tenha uma ponderação a se fazer, que no caso do boi gordo, foi talvez a principal motivação para a alteração legislativa, né, que hoje se substancia lá no inciso 9º do artigo 2º. O contrato de investimento coletivo, ele vai para a Lei 6385 quando, né, a repercussão econômica e social dos contratos de boi gordo atingiu níveis que na época, né, o governo decidiu editar uma medida provisória, otorgando poderes da CVM para cuidar dessa questão. Já a avestruz master, se não me falha a memória, o fenômeno acontece quando já havia o contrato de investimento coletivo como valor mobiliário. E daí, então, a CVM atuou e, inclusive, aplicou punições aos envolvidos e assim por diante. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado na hora de traçar essa fronteira, até porque, no caso concreto, muitas vezes, para concluir se há ou não algum tipo de empreendimento, se é puramente estelionato ou algo mais sofisticado, é necessário alguma diligência. E a CVM normalmente diligencia, depois chegar a alguma conclusão a esse respeito, comunica ao Ministério Público, por exemplo, ou instaura um processo sancionador lá quando entender que é a matéria da sua competência. Mas, de qualquer forma, então, dependeria sempre de uma avaliação. Eu entendo, assim, não fiz nenhuma crítica ao fato da CVM investigar, até porque para ela chegar a essa conclusão ela tem que investigar, mas então pode acontecer da CVM concluir que é simplesmente um esquema que não tem por detrás um valor imobiliário de verdade, é um estelionatão, um crime contra a economia popular, talvez. Exato. Uhum. E essa é uma problemática, não é um problema só. Pois não. Não, pode concluir, Galileu. Eu ia só mencionar que essa dificuldade ela não existe apenas no Brasil. Não. Na verdade, quase todo regulador de mercado de capitais se defronta com esse tipo de questão. Nos Estados Unidos, por exemplo, há muitas discussões sobre o uso lá do chamado marketing multinível. Em que medida aquilo seria, de fato, algo como esquema Ponzi ou não? Essa discussão sempre se faz presente. Herbalife, e à medida que a gente tem novos instrumentos, Herbalife, né, um exemplo, à medida que a gente tem instrumentos mais modernos, sofisticados em inovação financeira, a gente sempre testa esse limite da atuação do regulador. Eu acho que só para completar um pouco o Galileu, é óbvio que só para entender a realidade dos criptoativos, a própria tecnologia, como funciona, custa um tempo e ali é realmente difícil entender. Aí o que está se tentando hoje em dia, muitas vezes, é colocar em caixas para dar consequências jurídicas que não foram feitas para aquilo. Então, o conceito de valor imobiliário, lógico, ele é abrangente e tudo. Alguém fez uma pergunta assim, será que é um título e contrato quando a emissão vem de um sistema? Como é que você trabalha a ideia de uma relação contratual de alguma coisa que eu compro de um sistema e não encontro ali Então, eles são desafiadores os sistemas e de repente eu acho que vários sistemas jurídicos estão tentando colocar ali ou aqui, e muitas vezes não fecha. Também uma outra pergunta que surgiu é ou não é moeda, né? Assim, só sob o ponto de vista jurídico, aparece lá, quer dizer, o curso forçado e o poder liberatório não tem relação com os criptoativos, os bitcoins, quer dizer, ninguém é obrigado a receber um criptoativo como meio de pagamento e nem necessariamente é obrigado a ter o poder liberatório a receber aquilo. Então, para fins jurídicos de qualificação como moeda, não fecha com o conceito que nós temos. A gente pode fazer duas perguntas. Será que o conceito é inadequado para perceber essa realidade? Ou, olha, apesar de não ser moeda, tem um risco, assim como se fosse moeda. Por isso que, por exemplo, o texto do Bruno Salama, que fala de monetariedade e mostra outras coisas, eu acho que a realidade dos criptoativos nos coloca também, lógico, tentar olhar conceitos existentes para aplicar para casos muito concretos e dar ou não consequência, mas também se perguntar, será que não precisa ter uma outra forma
de regulação e outros conceitos necessários para tentar proteger investidores nesse tipo de sistema, mas não como eu defendo ou protejo no mercado de ações, não como, quer dizer, não tem um risco para o sistema financeiro como tem a moeda em si e a política monetária. Então, eu acho que o Isaac tem mais a falar sobre isso, mas só para a gente também pensar uma coisa em aplicar em casos e pensar um sistema jurídico capaz de enfrentar os problemas que o sistema do criptoativo nos coloca, né? Posso responder uma das perguntas aqui? Claro. Assim, é a pergunta do Marco. Se nós não precisaríamos, então, antes de falar em direito penal, definir a natureza jurídica do que seria criptoativo. Aí eu vou fazer duas considerações e acho que isso vale para todo mundo. Não sei se tem uma definição do que seja criptoativo, vai depender de como ele é usado. Essa já é a abordagem, por exemplo, feita pelo Canadá, né? Ele regula de acordo com o uso que se dá. Tecnologia nova, a gente não vai conseguir, provavelmente, encaixar isso em nenhum exclusiva categoria jurídica. A gente vai, a princípio, pelo menos, tentar utilizar o que a gente tem para as várias manifestações. Nesse sentido, qual é a especial relevância disso para nós penalistas? Primeiro, claro, discutir no âmbito do tipo objetivo, se aquilo é câmbio, se não é, se é divisa, se não é, mas num outro sentido também, uma coisa assim, mais, vamos dizer, um fenômeno que vai ser mais comum, é que haja, no mínimo, né, a depender do caso, um erro muito justificável, ou de tipo ou de proibição, né, já que os próprios entendidos não se entendem, como é que o cidadão vai escolher pautar a vida dele, violando ou não a norma penal, se ele não consegue conhecer o conteúdo da proibição, né? Espero ter respondido, Marco. Também eu acho que vale a pena tocar na pergunta da Regina, que colocou, então, assim, Regina Godoy, que pergunta como que deve agir um empresário na ausência de regulação que quer operar e transacionar com Bitcoin, né? Pergunta para o regulador, faz uma consulta prévia, ou pode iniciar a operação. E essa é uma pergunta bastante genuína e difícil de responder, porque assim, bom, não é moeda, então não preciso conversar com o Banco Central, mas ao mesmo tempo o Banco Central já falou, eu acho que não é moeda, mas eu estou olhando, eu estou percebendo, não é nada que ainda ofereça um risco para a forma como eu regulo, mas eu vou observar isso e todos os bancos centrais estão olhando para isso, não como regular, incluir na regulação para matar a tecnologia, mas para verificar como fazer ou o que fazer posteriormente. E aí aqui no caso de regulador de mercado de capitais, né, o CVM, também há essa dúvida, porque como o Isaac falou, talvez se a gente for lá no artigo 2º, item 9 da 6385, não feche tão bem, será que é um contrato, será que não é? Da onde vem a remuneração de terceiro, seria do mercado secundário, quando a gente está falando de Bitcoin em si, mas ao mesmo tempo é um regulador que manda dar stop order, faz uma série de atos, né? Nunca tendo fechado aquilo como valor imobiliário, toma algumas providências quando entende que os investidores estão sendo lesados. Então, essa é uma pergunta difícil. O que eu tenho que fazer? Talvez consulta prévia CVM, pode ser uma forma, mas tem várias atuações ou pessoas atuando nesse mercado sem necessariamente a certeza jurídica de como qualificar aquilo e quais são as minhas exigências regulatórias de autorizações e qualificações jurídicas. Eu sei, Regina, que não sei como te responder, mas eu acho que dividir a tua angústia. Não é trivial essa pergunta, né? E Vivi, para os íntimos, a professora Viviane, a gente chama ela de Vivi, desculpa, Vivi. Na verdade, o ideal, você pode formular uma consulta à CVM, e no nosso site, nos canais de atendimento, você tem lá um instrumento que se chama audiência particular. Então, eventualmente, você pode solicitar uma audiência particular para você expor o seu modelo de negócio. Nós temos muitas empresas consultando a CVM para saber se o serviço que elas estão oferecendo se encaixa em uma das categorias reguladas pela CVM, que é analista de valor imobiliário, se é gestor de carteira, administrador de carteira, ou tivemos também uma consulta, né, que foi amplamente divulgada na mídia da Bomesp a respeito do token Niobium, né? E eles explicaram o modelo de negócio, forneceram o white paper, e a CVM, na ocasião, se manifestou não chancelando aquele modelo de negócio, mas simplesmente dizendo que não se tratava de valor imobiliário. É um caso bastante interessante para quem não conhece ainda, né? E esse é, na minha opinião, hoje, se você tem dúvida, pergunte.
Não atue no risco, porque, tudo bem, no direito penal você pode se sair alegando um erro de previsão, mas para a jurisdição administrativa, muitas vezes você tem lá um negócio que, em essência, é um valor imobiliário e o empreendedor é enquadrado como alguém que realiza uma oferta irregular, e aí a atuação sancionadora da CVM, até para explicar para quem não é tão familiarizado, ela se dá em 2 momentos, né? O primeiro momento se dá quando nós recebemos uma denúncia ou, de ofício, nós detectamos uma possível oferta irregular de valor imobiliário, né? Então, a CVM vai e analisa a situação e a área técnica elabora um relatório, uma manifestação, isso é levado ao colegiado da autarquia e o colegiado decide pela edição de um ato que nós chamamos de deliberação. E essa deliberação diz, então, que aquele conjunto de pessoas, aquela pessoa jurídica e aqueles investidores de pessoa física não estão autorizados a ofertar esse produto, etc, etc, etc. Então, é o que nós chamamos de stop order. Foi o que aconteceu com a Atlas Quantum e com alguns outros emissores irregulares de valores imobiliários no ano passado, assim considerados pelo colegiado da CVM. Então, no primeiro momento, o objetivo da CVM é criar uma espécie de cadastro negativo de pessoas que não podem oferecer isso, pelo menos não da forma como estão fazendo, né? E depois, em um segundo momento, é instaurado um processo administrativo sancionador, do qual podem resultar multas e algumas outras punições que estão elencadas no artigo 11 da Lei 6385, né? Então, procurando tentar endereçar algumas das perguntas que foram colocadas, né? Uma que eu gostei bastante é uma pergunta bastante crítica, né, à CVM, no sentido de que talvez, parafraseando um pouco o conteúdo da pergunta, talvez as barreiras regulatórias de entrada, os custos de observância que a CVM impõe, né, aos seus jurisdicionados, aos seus regulados, não compensem os benefícios, né? Eu não tenho um mercado mais transparente, eu não tenho um mercado equitativo, e foi colocado até mesmo o caso do Grupo X, das empresas do Grupo X e as divulgações, né, realizadas pelo Ike Batista, que eventualmente alguém poderia, fazendo uma leitura retrospectiva, dizer que poderia ter sido uma pirâmide, poderia ter sido um golpe. É uma leitura possível à luz do que nós sabemos hoje, mas será que nós conseguiríamos dizer isso à época, né? Será que alguém se tornou o homem mais rico do país e que, vamos dizer assim, captou investimento de instituições financeiras de elevado renome, foi considerado como alguém que estava orquestrando um esquema de pirâmide à época, né? Hoje, alguém pode até alegar isso, mas será que à época dos fatos eu poderia alegar isso? Então, a gente nunca sabe exatamente qual é o momento ideal, né, da atuação sancionadora do regulador. Se o regulador entra cedo demais, pode ser que ele esteja pecando pelo excesso, pode ser que ele esteja sendo excessivamente paternalista e não tenha condições de fornecer um julgamento maduro, né, sobre aquele modelo de negócio e a sua eventual qualificação como valor imobiliário. Por outro lado, se o regulador demora demais, eu posso ter um número de pessoas cada vez maior sendo lesada a cada dia, não é? A propaganda, tudo hoje viraliza, e do nada um chama o outro e fala, poxa, eu investi, em um mês eu ganhei 10%, vem comigo, pode até ser que tenha alguma coisa errada, mas enquanto a gente estiver sacando dinheiro, a gente vai se dar bem, o que é muito comum de acontecer em casos de pirâmide, né? Então, quanto mais tempo esse esquema se prolonga, pior para os investidores. Então, uma atuação tardia da CVM pode levar a uma interpretação de que se trata de um órgão público ineficiente. Tá? É difícil, gente, estabelecer esse balanço e cabe, obviamente, à academia, cabe a vocês fazer essa crítica. O que é um sinal, né, para responder essa pergunta que foi colocada, é que a CVM está atenta a uma necessidade de se criar um mercado de acesso, não é? Um mercado com uma regulação mais flexível. A gente utiliza a expressão descontos regulatórios para tentar facilitar o acesso a investidores, a empresas de menor porte ao mercado de capitais. Há um projeto de lei nesse sentido, de tentar criar um segmento de entrada para empresas com até um determinado faturamento, mas coloco uma pulga atrás da orelha de vocês para encerrar essa minha participação nessa fala por hora. O mercado de capitais é para financiar médio e longo prazo. Não é? Se eu tenho, muitas vezes, empresas em fase pré-operacional, empresas que eu não tenho histórico, estão no setor altamente inovador, que eu não sei se elas vão dar certo ou não, que é uma coisa muito comum em startups, né? Será que faz sentido
uma startup acessar um canal de investimento cujos retornos são esperados para o médio e para o longo prazo? Porque o mercado de capitais foi para financiar empresas de médio e longo prazo, é para você financiar a sua aposentadoria, para você comprar uma ação hoje, para você vender ela daqui a 10, 15, 20 anos, pelo menos esse é o discurso, não é, da economia, das finanças. Então, faz sentido eu ter empresas em fase pré-operacional acessando o mercado de capitais? E esse argumento também vale até no caso das empresas X, né? Será que elas, empresas em fase pré-operacional, deveriam ter acessado o mercado de capitais? É uma pulga que eu coloco atrás da orelha de você. Mas, Vivi, perdão, você ia falar alguma coisa? Não, eu acho que a tua fala também endereça uma outra pergunta que foi colocada ali, se cabe ao Estado, que é impossível o Estado definir blockchain. Então, o que seria, como deveria atuar, né, uma regulação? Criar, adaptar ou criar um conceito novo, né, um conceito para a regulação? E aí eu acho que a fala do Isaac vai nesse sentido, como, assim, é uma questão nova, como criar um conceito jurídico. Acho que tem alguns projetos de lei que estão ali tentando criar conceitos jurídicos para dar algumas consequências, mas quando não se tem um conhecimento ou uma verificação ou um conhecimento acumulado para ter uma definição jurídica e dar uma consequência. Então, cobrar ou não, assim, é sempre muito novo tentar colocar em caixas de conceitos antigos ou criar um novo conceito, também ele pode ser totalmente inadequado para a realidade e dali a um mês se mostrar inadequado para outros problemas. Então, quem está estudando ou quem enfrenta essas questões é também em que momento deve o direito fechar em um conceito para dar algumas consequências, principalmente em questões tecnológicas. Posso meter a colher aqui até para endereçar uma pergunta do Juliano Breda, que é conselheiro da Federal da OAB, e tem um livro sobre crimes financeiros, metade não é dele, mas a parte de crimes de mercado de capitais é dele. Ele diz aqui que tem precedente do STJ dizendo que criptoativos não estão regulados nem pelo Bacen, nem pela CVM, então não haveria crime contra o sistema financeiro nacional. Mas, se não me engano, Juliano, não sei se é nesse precedente que você lembrou, tem obter dictum dizendo nada impede que seja praticado evasão de divisas com esses bitcoins. E a outra pergunta eu vou ler e já vou dar uma respostinha, mas seria legal saber como o Isaac e o Galileu poderiam responder, que se a CVM tem instaurado processos administrativos sancionadores nessas situações, com fundamento em qual ilícito, e se a representação é MP. Eu conheço casos, aí vou responder, eu não sou CVM, estou respondendo. Eu conheço casos nos quais fui consultada, sim, de instauração de procedimento por oferta pública de valor imobiliário sem autorização e registro, e sim, inclusive, um deles já com denúncia. Crime contra o sistema financeiro nacional. O KIT também, né? Organização Criminosa e Lavagem, porque é o KIT, não tem... Mas nenhum crime econômico que não venha com a organização em cima, o hambúrguer é o crime econômico e embaixo vem a lavagem. Se Galileu quer complementar alguma coisa sobre os casos, Galileu? A fome. Acho que, salvo engano meu, a CVM instaura o processo administrativo sancionador quando entende que há ali, né, nos fatos, matérias que estão sob a sua competência regulamentar. Então, de acordo com o que o Isaac colocou, né, se é o caso, né, das áreas técnicas entenderem que tratava-se de valor mobiliário, ou tratava-se de intermediação de valor mobiliário, ou tratava-se de administração de recursos de terceiros sem autorização e assim por diante, o processo administrativo será instaurado e, muito provavelmente, ou certamente, haverá comunicação MP se houver indício de crime, como, por exemplo, da Lei 7492, ou até dos tipos penais que estão lá na própria 6385, né, que está incluído lá o exercício irregular de atividade, né, sem autorização prévia da CVM. Mas aí a linha divisória é exatamente o valor imobiliário ou atividade regulada pela autarquia. A gente não pode se esquecer, né, nosso foco aqui é criptos e mercado de capitais, que fora desse campo a gente tem uma enormidade, um volume muito grande de operações com criptoativos que não se enquadrariam ali no artigo 2º, inciso 9º, mas isso traz repercussão penal e do ponto de vista de proteção da poupança popular. Nesse outro campo, a CVM
Não interfere, no máximo, se for o caso, faz comunicados às demais autoridades. Para tentar endereçar essa questão também do Juliano Brede e algumas outras questões, no sentido de que será que essa ausência de regulação, ela também não gera insegurança, ela acaba não colocando em risco aquilo que quer proteger, né? Eu acho que a cada dia que passa, cada situação nova vai provocando o CVM e os reguladores em todo o mundo, é o caso da SEC também, é o caso da ESMA no âmbito da União Europeia, para que se pronunciem sobre esse mundo cripto. Mas a grande dificuldade é saber exatamente como regular, né? O que significa eu regular isso? Significa que eu vou chegar e dizer que as exchanges vão ser agora corretoras, vão ser bolsas, elas vão ter, até como uma pergunta que está colocando, se elas têm obrigação de comunicar as transações, né, para fins da lei de lavagem. Hoje eu tenho uma norma que obriga essas exchanges a fazer isso. Eu não sei nem se elas são instituições financeiras ainda, né? Qual seria a fonte dessa obrigação? Então, a cada dia que passa, surge essa necessidade de fornecer respostas para saber se, por exemplo, eu tenho que regular as emissões, se eu tenho que regular as negociações, se eu tenho que instituir deveres de comunicação aos órgãos para fins, né, da prevenção à lavagem de dinheiro e assim por diante. E o regulador está trabalhando nisso, é o que dá para a gente ver. E isso é normal, né? Embora os juízes eles não possam, os julgadores eles não possam se abster, né, de dar um julgamento, assim como a STJ teve que se pronunciar no vazio de uma regulação do Banco Central e da CVM, a Receita fala que é ativo financeiro, e aí uma colega aqui pergunta se não seria uma contradição a Receita considerar os criptoativos como ativos financeiros e a CVM ignorar isso. A CVM, a competência da CVM, ela é indiferente a esse conceito de ativo financeiro. O que atrai a competência da CVM é o conceito de valor mobiliário, né? Então, em última análise, será que a gente não está aqui usando um ordenamento jurídico arcaico, cheio de conceitos velhos, para tentar abarcar um fenômeno totalmente novo, como também sugere um dos participantes aqui na sua pergunta? Sim, mas é assim que o direito funciona. O direito ele vem a reboque. Eu não inovo primeiramente no mundo jurídico para depois mudar a realidade. É a realidade que transforma o direito, né? Ou era uma vez na Itália, no medieval, lá nos contos de fadas, alguém criou os títulos de crédito, eles não existiam. E aí criaram os títulos de crédito. Era uma vez o mercado, as mesas de trading criando os derivativos. E aí surgiu a categoria jurídica derivativos, depois o swap e assim por diante. Então a gente está vivendo um fenômeno semelhante. Não foram criados arranjos de pagamentos pela lei de arranjos de pagamentos? Quem criou primeiro? Foi o direito? É claro que o direito dá segurança jurídica, estabiliza expectativas, não é? Mas o mercado vem primeiro e o direito está a serviço do mercado, né? O Estado ele deveria estar a serviço dos agentes econômicos, mas a gente sabe que é uma relação dialética aí, existem relações de poder, enfim, sem querer filosofar muito, mas eu acredito então que sim, nós estamos tentando encaixar esse fenômeno novo em conceitos já existentes, porque é assim que o direito funciona, nessa lógica de premissa maior, premissa menor e o resultado do silogismo, mas muitas vezes essas categorias são insuficientes e a gente tem que criar categorias novas. Por isso, ficar discutindo natureza jurídica, se é ativo financeiro, se é moeda, é muito mais interessante pensar em uma política legislativa e dizer quais são as consequências que eu quero, que forma que eu quero que tenha essa regulação, para daí dizer, tá bom, essas são as consequências, então a melhor forma de regular é essa, cria uma categoria nova, ou adapto essa categoria, ou assim, faço alguma coisa assim por diante, né? Então, a grande vantagem desse mundo cripto, e é o que me atrai para essa pesquisa, não é o mundo cripto em si, mas é essa excelente oportunidade de nós testemunharmos uma regulação se formando do zero, né? Casos muito interessantes, instigantes e que surgem em categorias novas. Fazendo um pequeno jabá aqui, antes de devolver a palavra para a Elô, são 3 coisinhas rápidas. Primeiro, eu coloquei no chat desse nosso webinar 2 artigos. Um deles eu escrevi em coautoria com a professora Viane Prado e com a Giovanna Druckemacher, colega nossa também que fez mestrado na GV, que é o Ficar Rico ou Pagar Mico, né? Geralmente, quando alguém pergunta o título desse artigo, a galera dá uma risada, mas basicamente a gente fala sobre a regulação dos ICOs, né? Um artigo de 2018, os ICOs estavam começando, a gente escreveu ainda começou a escrever esse artigo antes do grande crash de dezembro de 2017, do primeiro grande crash do Bitcoin, mas é um artigo onde a gente procura
endereçar alguns conceitos, algumas preocupações sobre os ICOs. E o segundo artigo que eu postei também, que vai ser publicado em breve numa obra sobre economia e direito digital, é um artigo de minha autoria que se chama Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, que também aborda as captações de ICO, mas que tenta trazer uma tipologia, né? E aí não dá para eu dizer a prioristicamente se todo e qualquer criptoativo é ou não um valor imobiliário, uma moeda, um ativo financeiro. A gente tem, na verdade, 3 grandes usos, não é? Eu tenho os utility tokens, que são uma espécie de voucher para você utilizar dentro de um ecossistema. Eu tenho as criptomoedas propriamente ditas que foram utilizadas para ser meios de pagamento, talvez não tanto reserva de valor, mas unidade de conta, ou seja, elas foram criadas para ter uma função de moeda, como foi o caso do Bitcoin, né? E temos aquelas que representam direitos de participação, remuneração ou parceria, que são security tokens. Então, diante desses 3 tipos ideais, dessas 3 grandes caixinhas, na prática, eu tenho tokens que manifestam uma combinação desses elementos. Então, dependendo do caso, é que eu vou qualificar como valor imobiliário, como moeda ou como ativo financeiro. Então, essa tipologia eu tento discutir um pouco nesse trabalho. E, por fim, o último jabá, já levou o Elô, prometo, nós organizamos uma obra coletiva, eu também, a professora Viviane e a Giovanna Belkemacher. Nós contamos com gente muito boa, escrevendo cerca de 20 artigos. Essa obra deve ser lançada, se tudo der certo, ainda esse ano. Tem contribuições interessantes, o Reinaldo Rabelo, lá da MB Digital Assets, a Rosane Cadamani, da Blockchain Academy. Temos vários advogados especialistas no tema, e eu acredito que vai ser bem legal esse livro, e a gente vai divulgar oportunamente para vocês quando ocorrer o lançamento. Tá bom? E algumas perguntas não vai dar, gente, para a gente falar, né, aqui, mas eu procurei responder no chat textualmente, e se alguém tiver ainda alguma dúvida ou discordar da resposta, pode colocar aqui no chat também, que a gente vai se comunicando por escrito, tá bom? Devolvo para você, Elô. Obrigada. Tá. Eu só queria fazer um esclarecimento, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado mesmo com a questão da regulação, porque, por exemplo, a Alemanha acabou de colocar as exchanges sujeitas à autorização do Banco Central deles, né, do equivalente ao Banco Central brasileiro deles lá, e agora em novembro autorizou os bancos, inclusive, a abrirem exchanges dentro do conglomerado. Quando o receio, acho que justifica um pouco o receio, e é uma justificativa louvável, é que uma vez que a gente encaixa debaixo de um regulador, vem com isso um ônus regulatório que pode matar a inovação, e o custo regulatório pode matar a inovação de saída, de um lado. Segundo, outra coisa, não tem ainda uma regulação para cripto com relação a reporte de operações suspeitas. As exchanges não têm uma regulação própria delas. O COAF tem aceito o cadastramento delas e a comunicação, elas vão lá para a aba Outros, mas não tem uma regulação. Então, sim, incerteza. Mas, por outro lado, se nós formos observar um pouco dos casos que estão acontecendo, por exemplo, eu desconheço algum caso em que o Bacen apontou o dedo para uma exchange e falou: você é uma instituição financeira e está operando sem licença. Então, assim, também está havendo um cuidado em não penalizar quem não está regulado, né? Talvez para dar esse tempo para o direito poder observar e, ao invés de curar o paciente, matar o paciente com o tratamento da doença, no caso de uma regulação que tem um custo regulatório inviável, né? Então, como a gente já está no limite, falei que a gente não passaria do horário, porque hoje é praticamente sexta-feira, né? Eu queria muito agradecer ao Isaac, a Vivi, o Galileu, pelas falas, pela nossa conversa, por se aventurarem nesse nosso primeiro webinar. Agradecer o Douglas pelo suporte aí e o socorro. E agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui, passou de 100, todas as perguntas. Muito obrigada pela sua assistência, as perguntas são super interessantes. E como eu disse, vai ter um rápido, para quem quiser responder, um SurveyMonkey, para ver se vocês querem que a gente faça uma outra edição do Hello Crypto, e qual tema vocês gostariam de discutir, que não coube hoje, ou enfim, o que vocês quiserem. Tem aqui uma... Tá? Muito obrigada a vocês, galera. Então, boa Páscoa para todo mundo, né? E fiquem em casa. Tchau. Tchau, tchau.